Antes de entrar na ordem do dia, eu quero ler um pequeno texto de um fato que ocorreu há 30 anos atrás em Cubatão, em plena ditadura. Há 30 anos atrás, no dia 24 de fevereiro de 1984, os moradores de Vila Socó, atual Vila São José, Cubatão, São Paulo, foram surpreendidos pelo vazamento de gasolina em um dos oleodutos da Petrobras, que ligava a refinaria Presidente Bernardes ao terminal Alemoa, espalhando 700 mil litros de gasolina pelo mar. 2 horas após o vazamento, aconteceu a ignição espontânea seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área alagadiça, superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as palafitas. O número oficial de mortos é de 93, que já seria muito. Porém, o próprio Ministério Público, à época, afirmou que o número extraoficial era superior a 500 vítimas fatais, baseando-se no número de crianças que deixaram de comparecer às escolas e morte de famílias inteiras, sem que ninguém pudesse reclamar os corpos. Ninguém foi punido, nada foi apurado, ninguém foi parar no banco dos réus. O inquérito foi arquivado. A ditadura abafou mais uma tragédia. Abaixo a ditadura. Esse texto é do nosso companheiro, advogado e vereador de Cubatão à época, Dorival Vieira. Vamos lá. Vamos entrar no clima. Está reinstalada a 109ª audiência pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva, do Estado de São Paulo. No dia 25 de fevereiro, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimento sobre os casos de assassinatos de Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Penteado, Francisco Seico Ocama. Formação da mesa: Iana Xavier Pereira, queria chamar o senhor Manuel Aurélio Lopes, agente de Estado, para sentar aqui à mesa. Queria chamar o Dr. Celso NB e o Márcio Camioca, que é da Comissão Nacional da Verdade. Ivan Seixas, nosso companheiro da Comissão da Verdade do Venezuela. E ela, você podia fazer a introdução, por favor? Os trabalhos dessa tarde? Então, já vou passar para o caminhão. Boa tarde, seu Marco, seu Manuel. Eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir, tentar falar devagar. Vou pedir para o senhor responder as perguntas no melhor que o senhor puder. E ao final, se o senhor desejar, o senhor pode oferecer a informação que o senhor quiser. O senhor pode falar tudo o que o senhor desejar. Posso pedir mais um microfone, já para ficar aqui? Providencia mais um microfone. Vou deixar o microfone com o senhor, porque algumas perguntas são bem curtas. Tá bom? Bom, novamente, obrigado por ter vindo. Senhor Manuel Aurélio Lopes, a minha primeira pergunta é quando o senhor ingressou na carreira policial? 19 de 9 de 1969. E o senhor trabalhou no DOPS, é isso? Sim, senhor. E qual era a sua função no DOPS? Escrivão de polícia. Em qual delegacia do DOPS o senhor era lotado? Inicialmente, a delegacia especializada de ordem social.
O senhor tinha um superior direto? Qual era o chefe dos escrivães? João de São Paulo Pereira. Isso quando o senhor entrou no serviço, em 69? Eu assumi lá. E em 73, o senhor lembra quem era o seu superior imediato? 73? Desculpa, eu estou me afobando. Eu vou pedir para o senhor descrever um pouco as suas funções no DOPS. Pois não. Inicialmente, me encaminharam para a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, que é localizada no segundo andar à época, a qual tinha como titular o Dr. Ivair de Freitas Garcia e, posteriormente, outras autoridades. E ali, como é que se diz, debutamos depois uma função de escrivão de polícia. Oitivas, interrogatórios e tal. Entre os outros, os superiores posteriores que o senhor teve, incluía o delegado Sérgio Paranhos Fleury? Sobre as ordens diretamente dele, não, mas era anexo, porque ele também pertencia à mesma delegacia. Só que, como escrivão, a gente tinha o delegado como titular. Então, por exemplo, entre aspas, trabalhei com o Dr. Edson Maiotti, Ivair Freitas Garcia e outros delegados diversos, que de vez em quando mudavam as autoridades da unidade de ordem social. O senhor pode citar os nomes dos delegados com quais o senhor trabalhou? O tempo vai longe, pode ser que haja alguma troca, mas já citei o Dr. Edson Maiotti, instantinho só. Posso ajudar o senhor? Romeu Tuma. O Dr. Tuma veio assumir a direção do departamento mais tarde. Na gestão que eu cheguei, era o Dr. Lúcio Vieira. E, posteriormente, o Dr. Vanderico de Arruda Moraes, quando eu assumi. Ele era o delegado titular do DOPS na ocasião, 69. Depois passaram vários. E, mais adiante, finalmente, o Dr. Tuma foi praticamente os últimos, quando o encerramento das atividades do departamento. O Dr. Tuma, se eu não me engano, era o delegado titular. Alcide Singilo também fez parte dos delegados que o senhor teve junto? O senhor atendeu o delegado Alcides Singilo? Sim, senhor. Também, só que eu não trabalhei sobre as ordens dele, exclusivo assim, servia, porque eu fui um escrivão escalado para, vamos dizer assim, encarregado de um determinado setor. Então tinha relacionamento com o Dr. Fleury também. Não era direto sobre a batuta. Conforme a pergunta, eu entendia assim. Entendeu? Então, o Dr. Fleury, trabalhávamos todos, o grupo trabalhava ali. Tinha outras autoridades também. E a gente, o escrivão X ali, os escrivães serviam a todos praticamente. Não sei se... O senhor serviu, então, ao delegado Sérgio Fleury também? Também, poucas coisas, porque naquela época a atividade da equipe dele, vamos dizer assim, era mais direta. Ele tinha a equipe funcionando diuturnamente, interrogatório, mais com os investigadores. O escrivão ele praticamente usava pouco, porque as peças, vinham ao cartório, e aí já estava escalado lá. Não tinha assim, um escrivão exclusivo para. Então a gente proferia tudo bem, então, não precisava assinar um memorando, não tinha ninguém, recorria a ele. Sempre o estilo dele, tudo bem. E o que era a atuação, qual era a atuação do delegado Sérgio Fleury, que o senhor conhece? Bem, era uma autoridade bastante vibrante. Chocante. Isso. Se o senhor permite agir, bastante antenado, se diria hoje. Praticamente ele estava assim, na minha maneira de ver. Desculpe aqui a pretensão dos diversas autoridades que serviu, uns, que cada um é cada um. Né? Então, eles se manifestavam prontamente. Bastava qualquer coisa, desculpe a expressão de gíria aqui, triscou e já viu, nesse molde, perdoe a gente. Então, é o que eu posso dizer sobre ele. Nem todos tinham ou demonstravam essa faculdade. Muita gente tem, mas fica quietinho, escondido. O Fleury já demonstrava, bastante senhor apreciado, e assim a equipe dele também. O encarregado da equipe, o
assistente, os outros, o pessoal era todo, vamos dizer assim, vacinado naquela direção. Quer dizer, qualquer coisa, o pessoal está antenado, em qualquer direção. Então, causava admiração enorme de todo mundo, porque se destacava. Nem todos tinham esse privilégio. Muitos ficavam mais, como é que se diz, estavam antenados também, mas mais preservados. A gente não captava, porque escrivão, modéstia à parte, conseguiram trânsito com todos eles. Mais o trânsito, uns mais, outros menos. É aquilo que a gente está dizendo, isso vai servir o doutor. Então, estamos antenados, eu já sei os costumes do senhor, procuro facilitar, né? E tudo bem. Nem todos, a gente servia esporadicamente. Chegou uma testemunha extra, o cartão está ocupado. Então a gente entra em funcionamento servindo aquela equipe. O delegado Fábio Lessa também, o senhor teve contato? Sim, senhor. Uma pessoa muito bacana. E o Roberto Guimarães? Pouco tempo. Foi quando chegou muita gente do órgão do Exército e o doutor Roberto Guimarães atuou bastante nessa época. Pode esclarecer, veio do órgão do Exército? Como assim? Quem que foi para lá do Exército? Ele perguntou o quê? Sobre o órgão do Exército. O boicote. Sim, mas foram para lá, para dentro do DOS? Sim. Quando o doutor Roberto Guimarães chegou de uma cidade X do interior, eu não conhecia ele. Então, vamos dizer assim, a sala dele ficou muito agitada. E por quê? Porque vieram vários presos, vários detidos, naquela época. E ele, o doutor Roberto Guimarães, voltou dia e noite, 2, 3 noites. Os escrivães também se cansavam para ouvir aquele pessoal todo, porque tinha prazo para o pessoal seguir viagem para outros estados. Então o doutor Roberto foi, que eu me lembro bem, eu também fui convidado, gentilmente, e participei ali. Nós ficamos sem voltar para casa 2, 3 dias, porque muita gente vai ser ouvida. O doutor Roberto aí teve uma participação muito ativa. Depois não sei explicar por que ele seguiu para outro endereço. Rubens Tucunduva também. Rubens Cardoso de Neto Tucunduva. Sim. Obrigado. O doutor Tucunduva era mais, vamos dizer assim, mais eclético. Naquela época. Não participava assim muito. Cumprimentava o escrivão com a cabeça, falava pouco que eu pude ver. A gente notava que ele, não sei se posso dizer, era quase um meio estranho no mínimo, vamos dizer assim. Desculpa, o senhor falou um pouco de participou, tinha que ouvir todas essas pessoas. Significa que o senhor participava de interrogatórios dos detidos? Não, senhor, normalmente não. Para o escrivão já vinha o relatório do investigador, e acrescentando, o investigador ficava junto, acompanhando o que o cidadão declarava. Então o escrivão transcrevia, na sua maior parte. Transcrevia o que já a equipe de investigação tinha levantado e, naturalmente, passava para o papel. O senhor conhecia a carceragem do DOPS? Carceragem? Isso. Sim. É difícil. Eu entrei na polícia com 30 anos, então já tinha uma formação do lado. Por isso eu procurei, durante a minha passagem por ali, me relacionar civilizado e educadamente com todos os companheiros. O carcereiro, o pessoal da porta, o pessoal da faxina, as autoridades, todos eles, dentro do possível, a minha maneira, sem muita bajulação, tem dificuldade para bajular. Mas, dentro do possível, com devido respeito, com licença, tudo bem. Então, tem uma noção, assim, um apanhado de muita gente. Desculpa a expressão, sou educado no interior, aprendi muito, porque o ser humano, parenta para a coisa. Quantos anos o senhor trabalhou no DOPS? De quando a quando? Fala pertinho do microfone que está gravando, senão a gente pega. Cheguei lá em 19 de novembro de 69, foi quando eu tomei posse como escrivão de polícia. Quando o DOPS se encerrou, em 83, eu fui para a Corregedoria da Polícia Civil. Não foi para o DCS. Não foi para o DCS. Bom, ficou até o fim do DOPS. Sim, senhor. Sim, senhor. Em 69 já está terminado. Sim, senhor. De 72 a 78, o diretor do DOPS me designou para servir ao DOI do segundo ex.
72 então, esse espaço de tempo prestando serviços de escrivão de polícia na assessoria jurídica e policial do DOI-CODE do Instituto Rex. Então o senhor não ficava lá no prédio do DOPS, ficava aqui na Tutóia? Sim, senhor. Dos fundos do próprio do 36DP, do 36DP. Então vamos fazer o seguinte, o caso de hoje é o caso... Vamos até o caso de hoje. Como que o senhor fez o cartório da vítima Arnaldo e os outros dois? O senhor também fez? Do Francisco Seicocama. Quantos relatórios de apreensão o senhor fez naquele dia? O senhor lembra? Do Arnaldo? Quantos relatórios de apreensão foi feito aonde? Do DOI-CODE. Do DOI-CODE. É. Bem, ocorre o seguinte, aqui no DOPS, por exemplo, a apreensão, muitas vezes, o fruto do material apreendido é o escrivão que relacionava. No DOI-CODE, apesar de trabalhar na assessoria jurídica e policial, o próprio órgão cuidava desse assunto. E, vamos dizer assim, era um pouco diferente daqui do DOPS. Posteriormente, quando o material era encaminhado para o órgão aqui, então já vinha o auto de apreensão, por exemplo, que é um fato não tem nada a ver, mas aconteceu. O cidadão mandou numa redação um pente para a favela. Eu me irritei com aquilo, quando veio o sargento fazendo a entrega, eu falei, por favor, isso é coisa de uso pessoal. E não tem crime aqui, não tem mancha aqui de sangue que possa haver interesse. E notei que o capitão que estava coordenando a coisa, foi no momento próprio, ouviu qualquer coisa. Não me falaram nada, ficou quieto. A pessoa que fazia o transporte normalmente, um elemento da Polícia Militar que prestava serviço lá no DOI, já trazia tudo para os primeiros tempos, antes de eu ir para lá. Depois, quando eu fui para lá, eles continuaram no mesmo molde, porque os investigadores, eu sou escrivão, mas os investigadores, meus colegas que trabalhavam lá, e os delegados também da Polícia Civil, normalmente não participavam. Tinha uma sessão lá chamada Sessão de Análise, que era comandada por abaixo de major, que eles trocavam os nomes, os militares recebiam o nome de civil, civil recebia o nome militar. Os delegados eu conheci todos, foi tudo bem. Então eles modificaram o sistema. Essa sessão denominada de análise é que separava um copo de cristal, tal, coisas, e fazia um relacionamento. E posteriormente, quando o detido era encaminhado para o órgão aqui, porque por coincidência, quando eu estava aqui, eu fiquei assim como recepcionista praticamente. Aí chegou o jeito do DOI. Então o circo para a função, desculpe a gente, mas para tudo, vamos atender o pessoal do DOI. O pessoal já sabia os caminhos, encaminhava aquilo. Material aprendido, quer conferir aí, o escrivão aqui meio chato, porque era policial velho. Então vamos conferir tudo direitinho, porque tinha coisas muito importantes. Né? E algumas coisas nem tanto. Assim que funcionava, não sei se atendia a resposta do senhor. Deixa eu fazer uma introdução. Nós estamos muito agradecidos que o senhor tenha vindo aqui depor, de livre e espontânea vontade. Isso é um ato de grandeza do senhor. Eu vou tentar falar mais alto, se o senhor puder acompanhar o movimento dos meus lábios, ajuda. Então, mas o senhor era uma pessoa muito preparada. Obrigado. Porque uma pessoa do DOPS, para ir para o DOI-CODE, o senhor não era uma pessoa qualquer, o senhor era uma pessoa preparada. Foi uma espécie de uma promoção, de um prêmio que o regime deu para o senhor sair do DOPS para ir para o DOI-CODE, porque não era qualquer um que saía do DOPS e ia para o DOI-CODE. Pois não. Outra coisa, mas por outro lado, a Comissão da Verdade também é constituída de pessoas experientes. Em outras palavras, todos nós vivemos esse período, sabemos bem da coisa. Hoje nós estamos tratando de 3 casos que o senhor, felizmente, veio falar. São três pessoas que morreram. Houve um depoimento pela manhã de uma testemunha que viu 2 lá no pátio.
lá no pátio, eles teriam sido trazidos da rua, gravemente feridos e vieram a falecer. O senhor podia, vamos ler o nome de cada um, pausadamente, e ver se o senhor pode lembrar desse dia, da chegada deles e que tipo de cartório foi feito. Eu sei que tinha o pessoal da análise, nós sabemos que as pessoas tinham nomes trocados. Se o senhor puder falar até os nomes trocados, seria da máxima importância. Mas que o senhor lembrasse, a primeira coisa que a gente queria saber é como que o senhor foi promovido, como é que o seu trabalho foi reconhecido, o senhor saiu do DOPS para o DOI-CODE. Como foi essa passagem? O senhor lembra? O senhor podia explicar para a gente? Pois não. Por sinal, apesar de, vamos dizer assim, um pouco triste, porque estava instalado ali, estava me sentindo integrado, perdoe, e, por exemplo, eu tenho um trechozinho até pitoresco. Quando estava na ordem social, o delegado, não sei se ainda vive hoje, Renato D'André, cujo irmão foi diretor do IML, segundo ele mesmo, então nos conhecemos ali, conheci o doutor André na ordem social. Mas o senhor sabe, o senhor é um jovem já vivido, entre os delegados também existe uma certa, né? Não posso afirmar que era A ou B, mas dava para a gente perceber. Então, o doutor André é uma pessoa muito bom senso, e pareceu que ele, vamos dizer assim, os colegas ficavam um pouco incomodados, me perdoe se alguém da família está aí, com o doutor André. Então, não sei por que cargas d'água, daqui a pouco a gente ficou sabendo, o doutor André foi para o DOI, tudo bem. Aí eu tive uma pequena altercação com o delegado Alcides Singilo, da ordem social também. Não gostei da atitude, naquele tempo eu era mais jovem, e como é que se diz? Criei uma altercaçãozinha. E de castigo, perdoe a gíria, fui recolhido diretoria do DOPS. Chamava-se assim, o escrivão cansou aqui, não, perdoe, manda para a diretoria, tudo bem. Então estava no plantão da diretoria, prestando meu serviço lá na escala e tudo. Certo dia, o doutor Renato André sofreu um acidente, disparou, a pistola dele disparou e atingiu a veia femoral, e ele mancava e usava uma bengala, era um senhor robusto, fisicamente, então ele mancava um pouco. E certo dia, estou alternando, exercendo o meu trabalho, no horário do plantão, o doutor André chega à porta e aponta um envelope tradicional de ofício. Nossa, eu vou levando o seu ofício. Muito mais perto, desculpa. Foi um tolerante, mas perdoe. Então, o doutor André apontou na porta do corredor do DOPS ali, que o senhor conheceu, e me disse: DOPS, eu vou levar o seu ofício em mãos, porque senão você me dá um chapéu. Você vai trabalhar comigo lá no bairro. Assim que eu fiquei sabendo a notícia de surpresa. Quer dizer, a bem da verdade, meia hora antes, o chefe e o encarregado do departamento pessoal do DOPS, doutor qualquer coisa Valim, à época, passou para a pastinha dele e foi despachar na sala do diretor. O plantão ficava no quarto andar, no meu andar do diretor. E ele me disse: ô Lopes, silêncio, você vai para o DOI. O diretor acabou de assinar a portaria para você aqui, a sua portaria aqui. Mas eu não pude nem perguntar para ele se não dava para segurar ou qualquer coisa. Já esperto como era, segui um caminho, voltei para o Telex, máquina diferente. Aí, 2 dias depois, aconteceu isso. O doutor André voltou na porta e me disse: Lopes, está aqui seu ofício, eu vou levar em mãos e se você me dá o chapéu. Pô, doutor, aí procurei me aproximar dele, estou na sala, no salão grande, ou era, e disse: doutor, eu vou criar um problema para o senhor lá, o senhor já me conhece, naquele tempo eu praticava defesa pessoal, mais jovem, mais embalado, então o senhor já me conhece, eu vou criar problema para o senhor lá, porque a mãe do soldado é a bandeira, e a minha mãe é uma velhinha. Desculpa. Provavelmente vai acontecer isso lá, e eu vou ratear, vou criar problema para o senhor que está me levando para lá. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor.
aproveitando já falando do DOI-CODE, o senhor então conhece, quem era o comandante do DOI-CODE? Quando cheguei, o Carlos Alberto Brilhante Ilustra era o nome que eu sei quente dele. Trocava de nome, como eu também trocava de nome. E o senhor conheceu o capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo? Muito. Na sequência que estão, a pessoa mais tratável, mais maleável para a gente tratar. O doutor Silva Grungo tinha as suas... nos atendeu sempre muito bem. Pelo menos eu como escrivão. Era civil, mas que eu não conhecia o mundo militar. Então, nunca bati continência, tudo bem. Mas respeitava, lutava por isso. Segui lá também, mas com mais apurado aí, mais cuidado, né? Eu estou aqui para trabalhar, sou brasileiro, quero fazer meu trabalho, não quero problema. Então, dentro do possível, a gente cuidou do que foi possível. Tá, eu queria então que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho no DOI. Uma retrospectiva lá. Não, a sua função. Primeiro que eu quero... Sim, sempre como escrivão. É uma salinha que criaram, o pavimento lá do 36º CP. Os fundos do 36º funcionavam ali. A assessoria jurídica estava ao nível do pátio do estacionamento e trabalhava eu, o doutor André, e os delegados que faziam o trabalho de, vamos dizer assim, pesquisa, porque tinha vários delegados lá também, externo, eles se serviam da assessoria jurídica. Trabalhava ali com o doutor André. Não havia uma subordinação, havia subordinação por hierarquia de delegado. Ele já era a primeira classe naquela época e nem todos eram a primeira classe. Então, o pessoal, entre eles também. E a gente está ali no meio, trabalhando ali, fazendo meu serviço, às vezes batendo no... Quais eram os outros delegados que estavam lá? Quais outros delegados que estavam lá, além do da Andréa? Tudo bem. Conheci todos por nome, porque dentro das minhas funções tinha um presentinho, entre aspas, o pessoal que prestava serviço lá. Então a relação era feita na assessoria jurídica policial. Só para me entender, para nos entender, esse presentinho acontecia quando? Alguém era preso? Uma ajuda de custos que o secretário, a gente retirava a verba do gabinete secretário. Uma pequena ajudazinha para escrivão, investigadores, naquela época acho que era 25 cruzeiros, o delegado era um pouco mais, acho que 33. Então não era muita coisa, mas era isso aí. Isso não constava no Olerite, né? Esse dinheiro, essa ajuda não constava do Olerite, logicamente. Absolutamente. Fazia-se a relação, da data do mês, né, programado, a gente já fazia a relação. E o pessoal disse, já chegou, não chegou. Aquela coisa normal, né? E esses 25... E eu providenciava, tinha a condição, doutor, o gabinete secretário, e o delegado não queria, vai seguir até a tesouraria, né? Então eu passava para o escrivão, eu ali cumbido, e às vezes atrasava, no retorno, tudo chegava tarde. O pessoal ficava bravo, porque alguém ficava esperando, não sei quem era, ficava esperando. Senhor Lopes, essa ajuda de R$25, quer dizer, 25 cruzeiros. Não é com segurança, mas é mais ou menos isso. Não, tudo bem, o delegado recebia 33, isso era... por cada preso que tinha? Não, senhor. Por cada elemento que está à disposição do DOI-CODE. Não, mas elemento o quê? O senhor? Não era preso. Ele perguntou se era por cada preso. Cada investigador, delegado, a gente não está entendendo como era pago isso. Era por pessoa trabalhando no DOI? Ou cada pessoa recebia? Todo policial que prestava serviços ao DOI-CODE se beneficiava, era incluída nessa listinha. Então, designaram mais 2 investigadores, aí vem vindo mais 2 colegas aí. Então, eles também se beneficiam. Mas a pergunta que eu estou lhe fazendo é o seguinte, senhor Lopes, se era por mês ou se era cada pessoa que foi presa pelo DOI recebia, somando, ia dar 25 vezes 10, por exemplo? Não, ele está misturando, ele está colocando os presos com relação a isso. Que eu saiba, não tem, que eu tenha conhecimento, não. Isso aí era Estado, você tem segurança pública aqui. Então, a gente fazia a relação. Hoje, por exemplo, o senhor está postando a relação. Todo mês? Todo mês? Sim, automaticamente. Era fixo. É o que eu disse com o presente que ia para trabalhar lá. Era um valor fixo. Sim, só que não era referente a cada preso, não. Era um valor fixo. Não tinha... produtividade, não. Era... Cada integrante que era
vamos dizer, que ia prestar serviço lá, como a gente falava, o senhor trabalha, por exemplo, o juiz militar, que fui auditoria militar naquela época, o doutor José Paulo Paiva, você está aí, uma criatura super tratável, o Coronel Submarães também era uma criatura muito, bom, com a gente sempre foi, mas tudo bem, então como é que é o mundo lá, então, deve estar brincando, né? Uma pergunta dessa para o escrivão aqui, tudo bem, né? Então, vamos lá, a gente fazer o possível. Então, não sei se esclareci um pouco o senhor. A pergunta era essa, esses 25... Não tinha nada a ver com o preço, que eu saiba não. Então, esse 25... Não era com produção, não tinha nada a ver. Então, os 25 era uma ajuda não computada, não era do salário, não. Fora. Eu voltei para casa e perdi a minha ajuda. Então, era um dinheiro por fora. De outra forma. Era uma caixinha por fora. Era uma ajuda, né? Porque o pessoal estava prestando serviço aqui. Já tem um refeitório aqui, tudo bem, instalado aqui. Agora passava a prestar serviço lá. Porque, pelo que eu sei, o pessoal, lá tinha pessoal da aeronáutica, da marinha, do exército, para eles era diferente. Eu não sei, a engrenagem, não sei dizer do senhor como era. Porque eles parece que tinham uma ajuda também, mas era de outra forma. E aí era condicionada a promoção, serviço prestado, até onde eu ouvi, mas eu não posso afirmar. Que o deles deve ser por produtividade, né? Porque eles estavam na... Por exemplo, o pessoal de Quitaúna, né? Trouxeram um convidado lá, tinha vamos dizer assim, um protetor lá, guindou ele lá, trouxe ele para cá. Então ele ganhou a promoção mais rápido, coisa assim. Ouvi falar, isso eu não posso falar nada. Porque a do Exército, nem o FGE eu não cheguei a ver. Mas a gente começou a falar disso porque o senhor, por causa do presentinho, o senhor conheceu os nomes dos delegados que trabalhavam ali. O senhor pode citar alguns dos delegados que trabalhavam lá? Tudo bem. Eu gostaria de ler o inteiro, porque algum é capaz de me pegar aí na rua e ficar chateado. Né? Por exemplo, o que fazer, vai lá tentar os caras. Eles trabalharam lá, né? Somos todos brasileiros, né? Com respeito a todos. Como se diz? Deixa eu gostar, vou citar, porque faz bastante tempo também. Eu passei por cirurgia vascular recentemente, eu estou fazendo medicação adequada e às vezes ajuda um pouco. Tem uma série, são várias autoridades. Seu Manuel, eu estive lá em 73. Eu estive lá. Eu, Adriano Diogo, estive lá. O senhor conheceu lá como funcionava? O senhor trabalhava junto com o doutor D'Andrea, naquela sala do cartório lá. Eu conheço o senhor. Por favor, ajuda aí. Manuel, o que eu quero saber... Ele esteve lá? Esteve lá em 73. Ele esteve lá. Mas eu quero saber... umas horas lá e viu como é que funciona. Ele conheceu os delegados que estavam lá. D'Andrea. Conheci, mas vamos lá. Vamos ao assunto de hoje, que é o que nós pedimos para o senhor vir aqui hoje. Nós queremos saber desse dia 15 de março de 1973. Então hoje o assunto é 15 de março de 1973. Pois não. Antes de responder o senhor, eu quero confirmar a data que eu saí de lá, porque se eu não me engano eu saí horas antes. Por favor, presta a minha pastinha. Está lá, está com a minha assistente ali. Alguém pode imprimir aquele documento para a gente? Do correio. É só. Eu quero aquela tirinha. Tem várias caminhadas. Só. Pessoal, isso aqui é que eu anotei aqui, a data do ofício que me apresentou lá para responder o senhor com a máxima distância. Agora falta o óculos, acabou. Isso aqui, o senhor, por favor. É que eu anoto em código. Eu recebi um ofício de retorno do DOI para o DOPS. O ofício está datado de... Obrigado. Está datado de 22 por 12. Depois aí, desculpe. Bom, sim, obrigado.
valente aqui. Aí você vai para a plateia, eu estou falando da plateia da cidade. O ofício de retorno, 22/11/78. Muito bem. O ofício de apresentação lá exatamente a 26/10/72. Todo esse período da minha vida eu passei. Então saí em 78. O caso que o senhor está perguntando é de 73. E o senhor perguntou em 73. Vou aproximar aqui do companheiro. O senhor desculpe que o meu equipamento está falhando um pouco. Tá, ok. Por favor, pode repetir a pergunta dele. Ele quer saber se na data que ele já citou 2 vezes, se eu... Bom, eu vou lhe perguntar. Nós temos aqui uma cópia de um documento assinar que cita o seu nome, que cita aqui o senhor Lavrou. Perigoso esse camarada, hein? Pergunta primeiro se o senhor reconhece esse documento, a sua assinatura e se o senhor se recorda deste caso. Nós vamos perguntar algumas coisas mais específicas. Pois não, preciso de um instante. Tem como dar um zoom na TV, por favor? Esse caso da Rua Caquito teria acontecido... Só um minuto, por favor. Aqui para o público... Estou estranhando aí porque a redação não é minha. Mas eu só quero ler aqui um pouco para a audiência esse documento que fica difícil de ler na tela. Isso aqui é um auto de exibição e apreensão do DOI, do 2º Exército, que lista uma série de armamentos e munições e alguns documentos que foram apreendidos. Olha, o pessoal da TV está reclamando, está chegando aqui, que a gente está falando muito longe do microfone e não está se ouvindo nada. Então, vamos tentar caprichar, porque senão a gravação está saindo só um zunido. Então, vamos lá. A começar pela gente. Vamos lá. Faça a leitura, por favor, integral do documento. Tá, ok. Eu vou ler este documento para a audiência, ok? Ministério do Exército, 2º Exército, Quartel-General, 2ª Seção. Destacamento de Operações de Informações, auto de exibição e apreensão. Aos 19 dias do mês de março de 1973, na cidade de São Paulo, na sede do DOI-CODE do 2º Exército, na sala da Assessoria Jurídica e Policial, onde se achava o doutor Renato D'Andrea, delegado ardido, comigo escrivão, de seu cargo, ao final nomeado e assinado, aí em presença das testemunhas infracinadas, compareceu o capitão do Exército, o senhor João Batista Garcia, chefe da seção administrativa do DOI, e exibiu à autoridade um revólver marca Taurus, calibre 38, número 194.253, uma cartucheira calibre 12, sem número aparente, sendo o cano e a coronha cerrados, 13 cartuchos calibre 12 íntegros, 5 cartuchos calibre 38 íntegros, uma cédula de identidade RG número 4.964.034, uma carteira nacional de habilitação número 1183373, um cartão de identidade funcional número 72 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, documentos todos esses em nome de José Carmo Spinelli. Material esse encontrado em poder de Arnaldo Cardoso Rocha, ou José Carmo Spinelli, à altura do número 300 da rua Caquito Penha, nesta capital, no dia 15 de março de 73, morto em entrevero com agentes de segurança.
Em seguida, pela mesma autoridade, foi ordenado que se fizesse a apreensão do objeto acima mencionado, o que foi feito. Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade encerrar esse auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Manuel Aurélio Lopes, escrivão, que escrevi assim. O senhor se recorda o senhor reconhece esse documento e se recorda de tê-lo lavrado? Microfone, por favor. Fala no microfone. Aqui no bar da Penha, segundo consta, tem até uma história interessante. A pessoa conversando na roda explicou o seguinte: um dos elementos participantes da expropriação, que o subversivo falava expropriação, não assalto, o sujeito desceu, eu não conheço lá, mas aqui tem uma ladeira, o sujeito desceu uma desabalada carreira e lá embaixo o cidadão que falava estava esperando. Então ele disparou e o indivíduo virou uma cambalhota, um salto mortal assim, caiu logo ao lado dele. O senhor recorda de quem contou esse caso para o senhor? Esse caso aí era um dos integrantes que trabalhavam lá também, o senhor Licor, não me lembro o codinome nem o nome dele. Eu tinha um cara com armanguinha que tinha um limpador de para-brisa diferente, então tudo bem. Esse camarada, como disse o senhor Licor, parece que era sargento de 2 anos, mas não sei qual é a procedência dele, porque ele estava lá no órgão na altura desse acontecimento. E ele descreveu esse acontecimento dessa forma. Agora, o problema aqui está... O nome dele não era Mário? Era Mário o nome desse senhor de cor? Mário. É possível que o apelido dele, não o nome do oficial do Exército, mas como o nome usado lá. Então é possível que seja. É possível. O senhor sabe me dizer por que... Pode ter datilografado isso, porque eu não me lembro. Eu fiquei sabendo, porque no dia seguinte, por exemplo, quando cheguei lá, que eu fui apresentado ao Major Lustre, eu fiz uma colocação e deixei até o doutor André, que o senhor conheceu, ele ficou até, me deu um puxão de orelha. Permita aqui o parênteses. O que houve? Eu cursava Petropolitanas Unidas na ocasião e, como conhecia aqui, porque aqui também, no Norte, a gente passou às vezes 3, 4 dias direto, sem faculdade, sem nada. E tudo bem. Coloquei para o Major Lustre, no instante que o doutor André subiu, cheguei e me apresentei, não preocupei. Depois da história do ofício, na terça-feira, você vai ter até terça-feira para se apresentar. Tudo bem. Limpei a mesa do gaveta, passei por lá que veio, aqui, e fui para casa. Na terça-feira, a hora combinada, compareci lá. E o doutor André logo disse: vamos falar com o comandante, vou te apresentar o nosso comandante. Subimos, que é o pavimento superior, e assim que tudo bem e tal, isso aqui, eu falei: senhor comandante, eu tenho um problema. E o que é? O problema é que eu sacrifico a minha esposa e os meus filhos, que eu sou escrivão, ganho pouco, para pagar a faculdade. O doutor Edivaldo me disse que eu não tenho direito à bolsa, porque já cancelou a verba desse ano aqui. Eu tinha tentado tudo isso. Isso não é brincadeira. Então eu coloquei ao senhor comandante que eu precisava do espaço da manhã. Eu saí da minha casa, onde moro, Vila Maria, e Metropolitanas Unidas, depois segui até Tomás Carvalhal, que é o local de trabalho, o novo local de trabalho. E o senhor comandante disse: André, vem aí com ele, acerta aí. No dia que precisar, ressaltei, estou aqui 24 horas, 36 horas, não tem problema. Mas, se for possível, eu prefiro que o senhor me deixe o tempo da manhã para que eu possa, por esse motivo. Depois descemos para a nossa sala, o doutor André me puxou a orelha, no bom sentido. Pô, você tem que falar com o comandante que você... Eu falei: bom, doutor, falei para o senhor, eu pago a faculdade, sou eu que pago, eu não tenho bolsa de estudos. Eu tenho 3 filhos e uma esposa para cuidar. Depende de mim. Então, eu não posso, o que eu pago na faculdade não está fácil. Só apenas coloquei. O senhor não gostou, desculpe, tomei a liberdade de avançar o sinal. Mas ficou tudo bem, por isso que eu, como se diz, falei já anteriormente, consegui me entrosar da melhor forma possível. Não é que eu fosse privilegiado. Mas isso aí o senhor está falando para dizer que nessa manhã o senhor não estava lá? É isso? No dia que eu fui apresentar. Esse dia eu esqueci de apresentar. Ah, tá bom. Ótimo. Mas vamos voltar ao caso. Voltando a esse assunto aqui, eu estou tentando me recordar, que eu desconfio que foi datilografado esse documento, e
Agora estou tentando aqui, apesar da cópia, né, ver se eu identifico a minha rubrica aqui. Está bem parecido. Posso lhe fazer uma pergunta aproveitando? Este caso da Rua Caquito aconteceu no dia 16. Este documento é do dia 15, perdão, e esse documento é do dia 19. 4 dias depois. Por quê? Porque não seria o caso de lavrar imediatamente, no dia seguinte. O senhor, no caso da Rua Caquito, vamos dizer assim, ficou uma certa nuvem, perdoe a gíria, quer dizer, ficou um espaço aqui, realmente aconteceu no bar, o bar era do subversivo, sim ou não, alguma coisa um pouco. E um acidente com esse cidadão que eu encontrei, que ele causou espécie, né? O cara não sabia que eu estava esperando ele lá embaixo. O cara fugindo e aconteceu esse filme, esse trecho do filme, essa cena. E, quanto aos materiais, eles não eram como aqui na Polícia Civil, por exemplo, chegou o material, tá aí. Imediatamente é tomada a providência. O escrivão escala alguém, não precisa fazer. Ele já escala alguém para relacionar tudo que está aí, para não estragar nada, para a máxima precisão. Esse aqui, às vezes acontecia isso, uma equipe A, a equipe B... Deixa eu ajudar o senhor, que eu tenho uma memória boa. Espera um pouquinho. Viviane, dá uma olhada, vê que dia foi. Eu acho que se foi lavrado no dia 19, foi sábado. Foi um sábado. Normalmente o sábado eu era dispensado, porque a assessoria jurídica em tese ficava fechada. Não, espera um pouquinho, vamos reconstituir. Vamos fazer direito agora. Vamos fazer com o senhor é um perito, vamos fazer no nível da... O senhor é um especialista, vamos fazer com o nível especialista. Ó, onde está aqui a data da lavratura? 19 de março, tem a hora que ele veio? Então, vê que dia foi 19 de março de 73, por favor. Deputada Adriana. Pois não. Eu queria... Microfone. Meu nome é Yara Xavier Pereira. Fala, não está microfone. Não, é que ele tem que ligar. Pronto, pode falar. Meu nome é Yara Xavier Pereira e eu sou viúva do Arnaldo Cardoso Rocha, a cujo documento está se referindo aí. Na plateia está a irmã dele, a minha cunhada, Maria Letícia. Passados esses 41 anos, nós ainda sofremos para saber o que ocorreu. Então, o senhor é pai, deve ser avô, né? Provavelmente. E passado esse tempo, o senhor estava de um lado, eles estavam de outro. Mas eu aqui queria apelar para o senhor que, a esses 41 anos, o que o senhor tiver de informação que nos possa trazer um conforto de saber o que aconteceu, que o senhor dispusesse a dar. O senhor citou logo, quando ele falou a data, o senhor logo falou Penha, Caquito. Então, isso é uma coisa que ficou marcada, porque nesse período teve vários confrontos, né? O senhor de imediato citou, inclusive, o bairro, uma memória, né? Eu também já estou de certa idade, muito boa. E o senhor disse aí que estava meio nebuloso, né? Contou a história desse senhor que fala de um que estava correndo. E essa informação confere com uma criança que estava andando de bicicleta naquela época e que viu essa pessoa correndo quando esse outro rapaz foi atingido, né? E nós temos aí, ô Márcio, o papel do Sérgio Paranhos Fleury. Morreram, Vivian, se tiver um jeito de pôr a foto dos três, que talvez ele relembre, morreram 3 militantes nessa época. E o delegado Fleury, que o senhor falou como era muito ativo, né, muito rápido, ele imediatamente, volta no Francisco Seico, foi a Mauá, na residência desse rapaz, dos pais dele. Não é o senhor que lavra o termo de apreensão, não, é outro escrivão que o Márcio pode ajudar. E, se eu não me engano, é dia 16, né, Márcio, a data de Mauá e do Fleury? Foi o Neidivaldo Carvalho, no dia 16 de março. Exatamente. Então,
antes de lavrar. Ediel Minotti. Isso. Esse delegado, esse escrivão é nosso colega. E prestamos no concurso. Ele era parceiro e passou no concurso. Ele ia trabalhar, ele era escrivão titular do Dr. Maiotti. Não, quer dizer, bom, não sei se essa data, a que eu estou referindo é a mesma. Mas o par está correto. O Dr. Maiotti era com quem o escrivão Edivaldo Carvalho trabalhava. E todos trabalhavam na ordem social do Lopes, material que talvez tenha vindo do Exército, e passou por aí, então, ele coube a ele elaborar o auto de edição e apreensão. Sim, mas o que eu estou chamando a atenção, se o senhor puder me ouvir, é que o que foi apreendido em tese no momento que o Arnaldo morreu foi lavrado 4 dias depois. E o que foi apreendido em Mauá, o delegado Fleury, que era rápido, se deslocou a Mauá após o entreveiro, que não foi de manhã, foi à tarde, e chega no dia 16 com esse material. Então, essa questão da sistemática, e vocês estavam lá e deviam ouvir, esse episódio que o senhor chamou de nebuloso, se o senhor pudesse dizer por que considerado nebuloso, para nós familiares seria muito importante. Principalmente, senhor Manuel, que nós realizamos em agosto do ano passado a exumação que o pai dele buscou ele lá em São Paulo, e depois, Vivian, se pudesse botar o esquema final, onde foi localizado mais de 30 ferimentos, que não é compatível com um enfrentamento. Então, por isso que eu peço, em nome da família, passado esses 41 anos, eu entendo a sua posição, entendo que o senhor trabalhou todo esse tempo, mas, a bem da verdade, da gente conhecer a realidade dos fatos, o que é que o senhor quis dizer com nebuloso? Bem, é que, como escrivão, eu tinha pouca informação, assim, com precisão, do que se passava na rua. Ouvia a equipe A, a equipe B, que participou do caso, digamos assim, então a equipe A dava a versão deles. Às vezes, preservadamente, um dos integrantes discordava um pouco. Claro, a gente almoçava todos juntos, convivíamos, trabalhávamos juntos. O assunto não era comigo e era, como é que diz, reservado entre eles mesmo. Mas às vezes um comentava com o outro. Mas nesse caso aqui ficou nebuloso, eu usei a expressão nebulosa, não pedi desculpa pela gíria, porque, vamos dizer assim, eis aí um dos casos que o pequeno escrivão aqui, apesar de ser, entre aspas, o termo abelhudo, não é do escrivão, porque a função dele, se me permite, como disse alguém, o escrivão, quem é o escrivão? Ele é o enfermeiro. Quem é o enfermeiro? Ele entra na suíte da patroa e entra no banheiro da empregada. Quer dizer, ele passa por todo esse vão aí, o bom escrivão. É o trabalho dele. Se ele abrir o bico, o problema dele. Se ele não abre, ele ouve a testemunha, depois encontra com qualquer coisa. É isso que eu quero dizer. Isso endossa essa tese. Não quero dizer que eu seja assim, tão puritano assim, mas respeito a opinião e a colocação de estudo rapidamente. Né? Então, às vezes, os meninos, o pessoal da equipe, comentavam alguma coisa. Esse caso da Rua Caquito, eu não me lembro se eu estava numa diligência com outro delegado, de vez em quando o doutor André, espirituoso como ele era, segundo ele disse mais tarde, você vai prestar concurso para delegado, então estou vacinando você já, você vai lá para participar, para você ver como é. Então eu falei, pô, doutor, o senhor está bem acomodado para caramba, hein? Um castigo danado, ele chamando a gente. Eu fiquei em dúvida, até hoje não sei se ele mandava por confiar na gente. E os outros que estavam ali, tinham alguma reserva, nunca pude chegar aí. Mas disso cheguei a desconfiar. Criei uma situação aí que não tem nada a ver. O escrivão, aquele que morreu em Santos lá, que o pessoal desrolou a esteira e disparou contra ele, o Tavinho. Então, trabalhava o doutor André falou com o Tavinho na minha presença. Leva o Lopes com você lá, ficamos 3 dias numa casa em Santo André, na esperança de que o
citado, a pessoa interessada deveria aportar lá de acordo com informações. Então, depois, na hora de precisar descansar um pouco, falou: ô escrivão, meu nome não era outro, não era Abel. Mas deixou a bereta, que é o que se tinha, ao lado da cama, tinha treinamento, tinha facilidade para usar o brinquedo. Inclusive, estou surdo hoje, porque no DOPS, dentro da garagem, lá embaixo da carceragem, o delegado falou: desculpe, ô Lopes, eu tenho um hotel aí, segura as pontas aí para mim, dá instrução para esses caras, ele vive mais 2 turmas aí. E lá ficava o paspalho aqui, 2 horas seguidas, a Bernardinho forrou o prédio para recolher os espetáculos, tudo lá dentro. E 2 horas, o velho ouvido som não aguentou. Hoje estou surdo e a médica me disse que, infelizmente, o senhor abusou muito. Eu acho que foi aí, né? Naquela altura, tudo bem, a gente era mais jovem, então a gente participou e me machuquei. O primeiro, perdoe aí, o tampão que a gente recebeu lá foi quando o diretor do General Moss veio visitar a fábrica aqui no Brasil e o segurança deles veio trazer, ele foi visitar o DOPS antes de ir para o aeroporto. Porque a delegacia de estrangeiro, a carceragem era lá no DOPS naquele tempo. Não sei por que esse senhor apareceu lá. E nós ganhamos da General Motors, o chefe, o engenheiro da segurança lá, mandou um par de abafadores para o instrutor de tiro poder aguentar na sala com a molecada. Cada 20 minutos entrava uma turma. Então, mas não tem nada a ver com o problema aí. Mas a gente recorda porque foi uma boa fase, são 14 anos que eu deixei da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vamos tentar continuar a pergunta da moça. Deixa eu lembrar. Não tenho condições de... Por favor. Ó, só para o senhor ter uma ideia. No dia 15, morreram 3 na Caquito. Morreram os 3 na Caquito. Depois, isso no dia 15. No dia 17, morreu aquele menino Alexandre Ivanuk. Morreu lá dentro. O senhor lauda, o senhor faz o atestado, essa ocorrência, no dia 19, na segunda. Então, eles foram pegos e assassinados, os 3 da Caquito, no dia 15. 2 foram para lá, 2 foram vistos lá, o japonês e mais um outro. O Alexandre entra no dia 16, morre no dia 17, e o senhor lauda, o senhor faz esse documento na segunda-feira, lembra disso? Lembra? Pois é, doutor. Acredito. Em seguida morreu o crioulo. Eu estou me esforçando aqui, porque eu não me lembro de ter trabalhado nesse documento. Esse documento foi montado e me consta. Não consigo lembrar. Lembro o que eu disse. Contei, me veio à memória, está registrado aqui. Isso aí, que o caso da Caquito, a senhora quer a satisfação, por que eu falei nebuloso? Porque, vamos dizer assim, aquele foi um dos casos que ocorreram que eu mesmo não tenho uma definição. A não ser esse trecho aí que o rapaz citou, que o sujeito fugiu e desabalado da carreira e lá embaixo ele estava esperando. Então aconteceu, eu não sei quem foi a vítima desse tiro que ele deu. Tá, deixa eu aproveitar então, tem uma questão que eu queria que o senhor... Não, tudo bem, se o senhor não lembra do documento, está em dúvida, ok. Eu queria perguntar se o senhor se recorda desse oficial do Exército, do capitão João Batista Garcia. Como disse o senhor agora há pouco, os nomes lá eram modificados, né? Não tinha outro nome. Então, pode ser que essa criatura seja o A, por exemplo, e tudo bem, que eu sei quem é o A. Agora, se foi montado também, ou se isso daí é um visitante que por acaso estava por lá na ocasião da ocorrência, porque às vezes vinha pessoas de outros estados também. E às vezes eu quero crer que até eles traziam as informações, porque assim como a Beth Mendes e tal, ao mesmo tempo também aqui no DOPS, né? E a mãe dela, a senhora, a mãe dela, que houve um problema lá na sala e tive que interferir lá para ajudar um pouquinho. Então gravei mais esse ano. Mas o que era isso aí? O pessoal do Rio Grande do Sul, ao que me lembro, aqui no DOPS, que veio, passou por aqui. Então lá no órgão também, provavelmente esse tal Dias, possivelmente, quem seria esse Dias? Eu não tenho assim, precisaria encontrar um companheiro daquela época, ventilar o assunto, se ele conhece, né? E se ele quiser abrir, então eu posso.
Essa é a minha, que está registrada aqui comigo. Tá, então eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco diferente. O senhor se lembra de alguma ocasião em que uma equipe do DOI vai para a rua, tem uma ação, e eles voltavam comemorando aqui para Tutóia, atirando, gritando, celebrando? Eu acho que é bom verificar bem essa informação. Eu estou lhe perguntando se o senhor ouviu alguma coisa. Esse caso o senhor lembra? Pode ter ocorrido. Eu saía às 18h30, eu vim embora. Uma equipe de interrogatório, às vezes encontrava o pessoal que ia assumir, passava pela assessoria jurídica, escrivão, tudo bem? Companheiros que trabalhavam lá. Agora, então, a parte noturna eu não tenho conhecimento, salvo alguns dias que, por emergência, eu fiquei lá até mais tarde, passei até... Seu Lopes, o senhor qualificou, que a pergunta que a Yara fez, o senhor qualificou esse episódio desses 3 rapazes que foram mortos, que é esse auto de apreensão, o senhor qualificou como sendo nebuloso. Sim, senhor. Eu quis dizer que eu não tenho, assim, segurança para responder. Desculpe, é aí que eu quis dizer. Quer dizer, agora, o senhor lembra... Não sei esse trecho aí que eu já citei. Isso. Agora, o senhor lembra quando os 3 corpos chegaram no... Para mim foi um só lá. Até agora o senhor está me comunicando, agora que eu estou tomando ciência, que o senhor tem uma ideia. Acredite, que foram 3 que morreram no episódio da Rocaquito. O senhor não sabia disso? Pois que foram 3 vítimas, para mim é uma vítima só. Agora, se foi uma num dia, outro no outro... Agora, esse corpo... Essas aí eu não acompanhei, então, eu estava fora. E esse corpo desse rapaz, que esse é um só, que o senhor disse que foi lá para o DOI, o senhor disse que foi um só, não foram 3, que só um que foi levado lá para o DOI, é isso? Ocorre o seguinte, doutor, esse acontecimento, se eu não me engano, foi depois das 16 horas lá no local. E talvez, se passou por lá, eu talvez não estivesse mais. Então, mas o senhor falou que foi um só lá para o DOI. O senhor falou, não foi? Veja bem, gostei da sua observação. Deixa eu obrigo aqui a limpar bem a tela antes de comentar. Para mim foi um só, baseado na história que um rapaz de corpo, com todo respeito, era o Moreno, contou que ele estava esperando o sujeito. Por isso que aí que eu só tenho esse trecho aí com convicção. Ele que contou, eu estou ouvindo, estamos ali na roda, então, como ele explicou, né? O cara não esperava, o cara saltou, atirei, virou a cambalhota. E ficou nebuloso porque não entendi se foram detidos 3 elementos, ou um, ou se outros ficaram feridos também. Vamos dizer, para mim era um bar onde estava no local de reunião do pessoal, sinteticamente falando. Esse aí tentou a fuga, se machucou aí, não sei quem era, não me lembro do nome, nada. É o que eu posso afirmar ao senhor, que tenho registrado. Mas esse que está aí, esse auto de apreensão... Pois é, esse nome eu comentei aqui com o Márcio, me parece assim uma criatura, um visitante, por exemplo, que eu não me recordo com esse nome aí, pessoal. Então eu vou lhe perguntar alguns nomes. Eu queria perguntar se o senhor os conheceu, se eles trabalhavam no DOI. Tá bom? O Lourival Gaeta. Lourival Gaeta. Sim, delegado de polícia. Mais um trecho da pergunta ou só isso aí? Ele foi escrivão de polícia e virou delegado depois, não é isso? Desculpe, eu sou da primeira parte. Ele foi escrivão de polícia e depois delegado, ou ele sempre foi delegado? Eu desconheço que ele tenha sido escrivão. O que eu sei é que ele foi chefe do setor de computação da Ford do Brasil. E aí prestou concurso para delegado. Porque ele era meio fechado, comigo ele era meio fechado. Eu tenho até uma vírgula, uma rusgazinha assim. Eu sou, como disse, sou caipira, tenho minha formação. Pedi um favor para a pessoa certa feita. E me lembrei de 2 favores delicados que a pessoa lhe incumbiu, uma missão meio difícil e particular. Por exemplo, entregar um cheque para a senhora, a mãe dele, que o pai dele não visse o cheque, não ficasse sabendo. Eu anotei aqui, tudo bem, eu sou escrivão, estou aqui para trabalhar. Porque ele trabalhava, o Dr. Calanda trabalhava no outro setor. Ao final, próximo do encerramento do órgão, o Dr. Calanda foi para a assessoria jurídica. Eu cheguei, o Dr. Andréia, depois o Dr. José Ricardo Soares, e o Dr. Calanda assumiu porque o Dr. Ricardo Soares pediu recolha e o Dr.
Fernando assumiu a assessoria jurídica. Então eu trabalhei com ele na assessoria jurídica, vamos dizer assim, uns 2 ou 3 meses só. E um dia eu achei, desculpa, então falando, nada contra o doutor Fernando, uma excelente pessoa, mas ele me disse o seguinte, chegou a alegria do pessoal, chegou a verba no gabinete secretário, que não tinha hora para voltar. Geralmente pedia para um delegado, poxa, pode passar lá, pegava ele, não pode, vou eu. Chegava tarde, o pessoal não tinha ido embora. Então ficava lá comigo, no verão, e o doutor André falou o seguinte, vai ali na padaria, troca isso aí, e já paga para todo mundo trocadinho. Eu trabalhei em balcão também, isso é feito por vez. Então, mas que saco, todo mundo sabe, desculpa, todo mundo sabe quanto vai receber. Ajuda aí, né? Colabora, pô. O senhor sabe quanto vai receber, né? Você deixa uma de 5 aí no bolso para facilitar o troco, porque lá no gabinete secretário não estão trocados. Eu fiquei assim, o doutor André também achei que gravei, né? Tudo bem, o doutor Calandra. Então ficou, depois nos encontramos de volta, quando eu voltei também com a extensão, o meu retorno ao DOPS, ele já estava lá. Conversamos pouco, mas ele um pouco arredio, assim, é o jeito dele. E o senhor tinha uma outra pergunta? Tem vários nomes para lhe perguntar, mas eu queria apresentar para o senhor umas fichas individuais do DOI, que são de outros casos que nós discutimos aqui antes. Queria saber se o senhor lavrou documentos desse tipo com relação ao Arnaldo, ao Francisco Seico, relacionados a esse ato de apreensão. Bom, deixa eu ver se eu consigo concatenar, porque vocês são altamente treinados e estão afastados faz tanto tempo. Então, fica meio complexo. Às vezes a gente, como é que se diz? Daqui a pouco o pessoal vai esperar aí na rua, por que você tinha que abrir o bico? Estou contando o que eu vi, né? Estamos aqui para assuntos brasileiros, ninguém quer ofender ninguém. A pessoa reclama ali com toda a razão, né? Esse respeito, né? Agora, perguntava ao vivo a pessoa, né? Tirar o que, como foi, como não foi, eu acho que é melhor assim, né? Então, conheci o mesmo, mas já passou faz muito tempo. Me ajuda aí, está difícil a leitura aqui. O senhor perguntou sobre o óculos de apreensão, ficou esclarecido, então, não posso afirmar quem seja qualquer coisa disso. Pode ter sido um visitante e como talvez tenha sido elaborado, o doutor aqui colocou que foi elaborado 4, 5 dias depois. Por que isso? Eu não entendi a pergunta subliminar. Claro, né? Aprendeu, como disse, aqui no DOPS era diferente. Nas delegacias por onde passei, cartório de delegacias onde chefiei, também seguia a mesma rotina. Aprendeu, está tudo aprendido, está tudo separado ali, já está identificado conforme o caso. É crime, as provas, então tudo bem. Cada caso é um caso. Isso aqui é mais complicado porque o sujeito leu que o capital lá está do cidadão lá, passa a mão no capital e diz que o cara é subvertido. E eu faço isso que eu faço. Então, preso lá, o grupo do capital, está com a maior clareza possível. Quando chega para o juiz da auditoria, o que eu consegui, eu coloquei ali. Agora, nunca recebi pressão que eu me lembro, diretamente assim. Isso aqui aprende, isso aqui não aprende, isso aqui vai para a minha gaveta. Eu tinha uma bereta 765, eu era muito cobiçado por uma pessoa do norte. E a pessoa montou uma artimanha, na minha maneira de ver, para que, vamos dizer assim, o colaborador do interessado conseguisse desviar a pistola do escrivão. Aquela 765 original foi fundida, eu dava quase um clipe, mas era carga do DOPS aqui. E, tudo bem. Eu percebi, então, aí tem corda, brincalhão, também gosto de brincar, tem corda, mas então o sujeito ia. Mordeu a isca e se machucou. E a pistola foi embora com o carro que levaram o carro na mão grande, e a pistola estava embaixo do tapete do outro lado. Perdi a pistola do mesmo jeito. Mas não concordei em expropriar assim dessa forma. Eu pedi, até podia transferir a minha carga para ele era oficial do exército, ele, agora esse é o meu temperamento meio quadrado, isso não leva a nada, mas então aqui procurei exercer a minha tarefa dentro do possível. Conversava muitas vezes com o doutor André, ele era aberto, então, doutor, vamos aprender isso aqui, uma xícara aqui e tal, mas faleceu a vítima, tem uma. Então, o senhor recebeu, o senhor recebeu, lembra de receber essas armas, esses documentos? Essa é a questão, como dele, tá? Aí entra o nebuloso também. Quer dizer, foi feito o procedimento e não consigo encontrar na minha placa, na memória aqui, por isso que ficou, né? Que o caso despertou a atenção. Seu Manuel,
A pergunta é assim, sim ou não? O senhor via o material, normalmente, o senhor via o material apreendido ou só registrado? Essa é a pergunta. Aqui no departamento tinha que estar na minha mesa. Agora, lá no DOI-CODE, dificilmente o escrivão participava disso. O senhor nem via, esses documentos aqui, ele nem tinha o formulário modelo 27 esse aqui. Isso aqui era tudo feito aqui. Então, aqui no DOI não via o material, era só a relação que os militares lhe apresentavam, é isso? O senhor montou 100%. É isso? Era o sistema lá. Tá. Ou seja, o senhor não via nada, o senhor só registrava para poder constar. Toda vez, a exceção, uma ou duas vezes, me recordo, houve o seguinte caso, rapidamente. Um motorista de táxi, acidentalmente, amarrou uma viatura que estava em serviço. E o pessoal da viatura reclamou. Pegar a outra viatura, veio, prendeu o motorista de táxi. Foi atendido pela porta do 36DP. E como era assunto do DOI-CODE, atenderam pelo 36 para não chamar a atenção. E o motorista de táxi, coitado, foi, vamos dizer assim, prensado, mas todo lado. O pessoal desconfiou que ele era subversivo e estava malvando o carro propositadamente. Isso aí eu participei da apreensão, porque eles fizeram aquele AUE e a assessoria jurídica chama esse escrivão, deixa ele embora, tem que fazer uma apreensão aqui. Então eu apreendi o motorista de táxi, isso, aquilo, outro, coisinha boa. E fiz o trabalho da delegacia, nos fundos uma máquina lá. Vou pedir para o senhor descrever esse AUE. Como é que foi esse interrogatório? Então, esse aí eu fiz a apreensão desse caso do motorista de táxi. Que, coisa de 24 horas, mandaram ele embora, pronto, porque ficou provado que o motorista era policial militar. Mas o que fizeram com ele até descobrir? O que foi esse AUE, essa confusão sobre o... A confusão gerou para o seguinte: seguia a viatura com nossos agentes. Esse táxi... Não, eu quero saber do interrogatório dele. Quero saber do interrogatório do motorista de táxi. Como descobriram que ele era... Ele explicou as coisas. E eu peguei o documento dele, com a declaração dele, e falei, mas peraí, alguma coisa está errada aqui. O cara é motorista de táxi. Aí o cara conseguiu, chegou um conhecido dele com o documento dele lá. Então provou que ele era policial militar, se ele era do P2, eu não sei. Mas ele estava trabalhando. E ele não tinha nada a ver com o abalroamento da viatura. Vamos organizar. Espera um pouquinho. Eu tenho uma pergunta a fazer, aí o irmão vai fazer uma pergunta. Eu queria saber, quando o senhor vai para o DOI-CODE? Quando o senhor vai? E se o senhor lembra, a data quando o senhor sai do DOPS e vai para o DOI-CODE? Isso é importante. Eu sei que ele já falou, mas é importante. Quero confirmar aqui que a cabeça nem escapa. Isso, é importante saber a data exata que o senhor começa no DOI-CODE. A data do ofício que apresentou. Isso que eu quero saber. Para mim, eu tenho um comentário do DOI lá. Isso, é muito importante para a gente reconstituir. Serve alguma coisa agrada, outras não. Por favor. DOPS, chegada no DOPS. Não tem nada a ver. DOI, 26 de 10 de 72. Repete. 26 de outubro de 72. 72. E retornei para casa, digamos assim, para o DOPS em 22 de 11 de 78. 78. Tá bom. Isso para mim é suficiente. Bom, o que eu queria saber é o seguinte. O senhor era um escrivão. Sim, senhor. Mas o senhor era um escrivão um pouco especial. Que o senhor falou. Vou dar para o senhor. Não, mas o senhor falou. O senhor fez diligência, escrivão não faz diligência. O senhor foi fazer diligência. O senhor falou que fez instrução de tiro. Deu instrução de tiros. Sim. O senhor era instrutor de defesa pessoal também. Bem, não cheguei a ser instrutor. Participava com o pessoal. Os delegados tinham aula, o doutor André, era o Augusto, e o professor, me esqueço o nome, também então, permitiu que eu também participasse das aulas ali para melhorar os meus conhecimentos. Não, mas o senhor falou que o delegado disse, você dá aula de tiros aqui no DOPS, e por isso que ficou surdo. Na seguinte situação, doutor, o delegado era o professor de tiro, ele era o professor, o instrutor, não professor, instrutor. E o delegado, assim, recebeu aquele telefonema, aquele encontro, assim ele me falou. Então, ó, segura aí que eu tenho um hotel naquela data, desculpe, segura para mim as contas aí. Ele ia curtir a dele,
se o diretor me procurar, aí já não estou no turma, né? No final. Se o doutor me procurar aí, o senhor dá um jeito aí, eu te mando o telefone onde eu estou, porque de repente a coisa pega, porque ele estava em horário de serviço, era só isso. Então, mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor não é uma pessoa qualquer, porque um escrivão fica ali para escrever, aí vem o nome. O senhor sai para fazer diligência, o senhor dá aula de tiro, aula de defesa pessoal. O senhor é uma pessoa que, acho que por esse perfil, por isso é que o senhor foi trabalhar no DOI-CODE, porque eram pessoas especiais que trabalhavam lá. O doutor fez uma colocação assim, agora há pouco, né? Eu expliquei a ele que foi, porque de fato, assim, por que você foi no DOI? Eu escolhi lá? Não. Agora, se o senhor me permite, sem interromper o senhor, eu tenho a impressão seguinte: todo mundo que foi para lá foi de castigo. A minha impressão. Eu peguei com sigilo. Ah, mas um castigo, desculpa, mas um castigo que tem um prêmio em dinheiro por fora. Mas era uma castigo. Era uma castigo. Não é tão um castigo assim. E o senhor sabe, né, o homem avançado. O pessoal que está na Polícia Civil, o pessoal do uniforme, tem outra disciplina. Eles, por questão, por exemplo, me disseram lá uma vez no rancho, né? Quando o chefe fala, o soldado fica quieto. Então, o sargento falava, os outros ficavam quietos. Mas o senhor recebia na Secretaria de Segurança essa caixinha? Todos. No gabinete, a gente retirava a verba do gabinete secretário. Mas recebia do secretário ou tinha alguém especial lá que era? Na estrutura. Eu sei, mas quem é que ele dava esse dinheiro? Assim, o meu serviço mandatório, a relação do pessoal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que presta serviço aqui. Joca, Justino, Júlio, todo mundo fazia a relação do pessoal. Deu Paul, investigador, escrivão só tinha eu. Apresentava isso na data oportuna, na data correta, lá no gabinete secretário, tinha aqui pessoalmente. Trazia o numerário, esperava lá meia hora. Quanto do salário, vamos falar, esse prolabore, vamos dizer que é um prolabore, vai, uma verba de adiantamento, vai. Quanto era em percentual do salário? Isso aí que o pessoal... Não tinha, doutor. Era só uma taxinha. O senhor recebeu 25 cruzeiros de ajuda. Quanto era o seu salário? Quanto era o seu salário? Quanto era o seu salário? E agora ficou difícil, porque a moeda era outra cifra ainda, né? Era uma casquinha. Daqui a pouco vou brincar, não era dos deputados, por exemplo, secretário legislativo, é um mundo diferente, né? Trabalhava secretário da Fazenda, o cara, você é técnico de máquina e tal, deixa uma boquinha na Assembleia, três vezes que não ganhamos aqui. Não é crítica. Mas, então, aí, não sei se eu respondi a colocação dele. Não chegou a responder, mas assim, eu quero saber como é especial. A gente, eu sei, mas como é, assim, o senhor recebia das mãos de quem? Quem é que dava essa caixinha? O tesoureiro da Secretaria de Segurança. Da Indigenópolis. Na própria dele? Sim. Na caixa. O tesoureiro. Apresentava a relação, às vezes ele dizia, aguarda um pouquinho. Ih, rapaz, você chegou fora de hora. Dá uma volta por aí, depois você volta aqui. Então você ia ter outra coisa na frente. Não tinha. Proteção, acho que não tinha. Eu sou da lista. Eu só queria entender como é que funcionava isso, que isso é bastante importante. Porque o que eu posso dizer, o senhor é isso. Se eles brigavam lá, porque tinha gente que já ouvi, tinha gente que não era de lá que reclamava. Por que os Leopoldo de lá recebiam ajudazinha e eles aqui não receberam? Agora, o que eu queria saber é o seguinte: lá no DOI-CODE, o senhor ficava em qual sala? Onde é que era fisicamente? Era no prédio da 36ª? Era naquele prédio onde tinha um rancho embaixo e tinha os outros andares em cima? O senhor conhece lá? Sim, conheço. A assessoria jurídica policial estava situada nos fundos da 34, no bloco do 36. No prédio do 36. No 36 PP. Ele era dividido, fechado de concreto, não tinha comunicação entre a delegação, só por fora, só pelo pátio. Doutor Manteca e o delegado titular de 36 na época. Que eram 2 ou 3 salas só para a 36ª, o resto tudo era DOI-CODE. Isso, porque o prédio era o primeiro pavimento e só tem um pavimento, né? Sobradinho, vamos dizer. Então o doutor Manteca ficava lá em cima, o plantão ficava embaixo, e do lado de trás, vamos dizer assim, ficava o DOI-CODE. Assessoria Jurídica Policial, uma salinha pequena. Junto com o setor de análise? Sim, senhor. E com aquela escada que ia por trás? As salas de interrogatório e tal, aquelas salas especiais, ficava uma parte embaixo e uma parte em cima. Mas o senhor tinha contato com a sala de interrogatório? Não, senhor. Contato não, senhor, porque era tudo fechado. E o acesso, eu tinha acesso, mas precisava assinar um documento, qualquer coisa.
modéstia à parte, nunca me barraram. Então eu entrava no presídio de Tiradentes, via a Dilma lá em cima, deixa quieto. A Dilma lá na igrejinha, estou lá cumprindo um mandado de prisão. Eu peço um parente, eu preciso do banheiro urgente. Pois é. A sessão está suspensa por 10 minutos.